Olá, meu nome é Crisley e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória na Faculdade de Educação da USP. Bom, para começar, seria de bom tom que eu me apresentasse um pouquinho melhor para vocês, não é? Assim, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu costumo enfatizar uma coisa que eu acho bem importante. Quando a gente se apresenta para alguém, a gente sempre faz um recorte, uma seleção dentro da complexidade de coisas que somos, gostamos, desgostamos. Então, entra um emaranhado aí de identidades, de gostos, de características. A gente dá um zoom, faz um recorte, seleciona e conta para as pessoas. Conta aquilo que a gente acha que mais nos representa. Então, como eu costumo me apresentar, que eu acho que é o que me representa muito bem, eu digo: Olá, meu nome é Crisley, eu sou uma mulher preta, pedagoga e professora. Bom, nessa definição vocês já podem perceber que há uma parte considerável que tem a ver com a faculdade de educação. Não o fato de ser mulher e preta, obviamente, mas de ser pedagoga e professora. Pois bem, eu ingressei na faculdade de educação aos 19 anos de idade. Entrei lá aos 19 e posso dizer que nunca saí completamente. A minha vida adulta inteira é atravessada por esse espaço e pela presença na faculdade de educação. Então, eu ingressei no curso de pedagogia noturno em 2003 e lá eu iniciei os meus estudos. Eu já era professora recém-formada porque eu tinha feito o antigo curso magistério no Cefam. E essa foi uma experiência muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu me formava como pedagoga, então que todo um universo de leituras, de textos, de discussões se desnudavam para mim, eu estava em sala de aula, também constituindo a minha identidade docente, aprendendo com os meus pares. Logo no segundo ano, eu ingressei na iniciação científica. Eu não sabia muito bem o que era isso, mas um professor que eu gostava muito e que se tornou meu orientador durante toda a minha jornada me convidou e eu comecei lá a estudar. A princípio, a minha pesquisa era sobre a relação entre educação, direitos humanos e democracia, o que é mais ou menos Deus e seu tempo, mas foi uma experiência muito importante para que eu aprendesse a ler textos, eu me debruçasse sobre alguns conceitos fundamentais que de alguma maneira atravessaram depois toda a minha formação e que aprendesse um pouco sobre essa nova linguagem que eu não tinha contato antes, que é essa linguagem do texto acadêmico. Logo depois da graduação, eu ingressei no mestrado em educação, na antiga linha de pesquisa de filosofia da educação. Durante o mestrado, eu permaneci como professora da educação básica e cito, professora da educação básica pública, que esse é um outro ponto muito importante que eu gosto de enfatizar na minha apresentação, que não só fui aluna a vida inteira da rede estadual, sou aluna, né? Fui aluna da escola pública paulista, como também fui professora da educação pública não estadual, educação pública municipal. Fui professora de educação infantil e professora de ensino fundamental 1. Então, quando eu ingressei no mestrado, eu tive a brilhante ideia de mudar de cargo ao mesmo tempo, e aí eu passei a ocupar o cargo de coordenadora pedagógica também na rede municipal. Fiz todo o mestrado assim. Ao longo do mestrado, tive uma experiência que foi muito ímpar e fundamental para toda a minha formação, que foi a participação em grupos de estudo. Na verdade, isso iniciou no fim da graduação. Eu fiz parte de dois grupos de estudo que foram fundamentais para mim. Um foi o grupo de estudos sobre educação e pensamento contemporâneo, e o outro foi o grupo de estudos sobre filosofia e história das ideias pedagógicas. Então, nessa experiência de estar com outros colegas, assim, fora do contexto de sala de aula, né? Porque nos grupos de estudo, o que que acontece? Você tem gente que está no início da graduação, no fim, gente que está no mestrado, gente que está no doutorado, que se reúne para ler textos,
debater sobre eles e aprender um pouco nessa partilha com visões diferentes, leituras diferentes. Isso foi crucial para a minha formação enquanto pesquisadora e também para uma ética acadêmica, essa ética da partilha e não do individualismo muito marcado. Terminando o mestrado, eu ingressei no doutorado em educação, na mesma linha de pesquisa, que era de filosofia da educação, e participei também de muitas outras coisas dentro da faculdade de educação, né? Desde projetos de extensão, fui monitora pai, né? Monitora nas aulas muitas vezes, e eu posso dizer que a minha vida adulta inteira foi vivida dentro da FEUSP. Pode parecer piegas o que eu vou dizer agora, mas é real, tá? Embora piegas, mas eu não sei o que é a vida adulta fora desse espaço. Obviamente, não é o paraíso, né? O lugar das mil maravilhas. Todo lugar, por mais importante que seja, por melhor que seja para a gente, ele também tem qualidades e tem defeitos. Mas eu posso dizer que aquilo que me constitui enquanto sujeito na vida adulta, boa parte do que me constitui vem desse estar dentro da faculdade de educação. Então, a maneira como eu vejo o mundo, como eu penso sobre as questões políticas, sociais, históricas, as minhas maiores referências, os meus melhores amigos vieram daí. E eu tenho que enfatizar o quanto que eu acredito na potência da universidade pública. Eu disse para vocês que sou egressa da escola pública estadual, aqui do estado de São Paulo, e que muitos dos meus colegas consideravam quase que impossível estar na Universidade de São Paulo por todas as questões que eu não preciso dizer para vocês. E para mim, chegar à FEUSP mais, quer dizer, não digo mais, né, mas tão importante quanto ter acesso a todo um universo de conhecimento, de discussão, de debates, eu pude habitar um espaço com pessoas muito diferentes de mim. Então, eu era uma menina que vinha lá de Itaquera, cruzava a cidade inteira, vendo diferentes paisagens, diferentes condições de vida, condições sociais, e chegava à USP. Ali eu pude conhecer gente que era completamente diferente das pessoas com as quais eu vivia. E isso, claro, traz conflitos, isso dá um medo no primeiro momento, mas foi muito importante porque a pluralidade ela é sempre muito valiosa para que a gente aprenda coisas e para que a gente possa ampliar a nossa visão de mundo. Então, por isso que, já encerrando, né, esse relato, eu gostaria de dizer para quem aí está pensando em escolher essa carreira no vestibular, que são muitos os pesares, isso a gente ouve muito sobre ser professor, sobre ser pedagogo, sobre estar na educação, mas é uma escolha da qual eu não me arrependo e da qual constitui aquilo que eu sou. E o que eu sou passa por ser pedagoga e uma pedagoga formada na faculdade de educação. Então é isso.